Professor Ivelto na área para tratar com vocês conjuntos numéricos diretamente do Instituto Educomunicação. Se você nos assiste pelo YouTube, eu já peço que você deixe o seu like aí pra gente, o seu comentário ao final e que se inscreva no canal para que mais conteúdos como este sejam produzidos. O material desta videoaula só ficará disponível para quem tem acesso aí à nossa plataforma. Se você não é cadastrado em nossa plataforma e tem interesse em estar obtendo o curso completo ou outros cursos completos aí com material e certificado, você pode estar se inscrevendo e se cadastrando aí em nossa plataforma pelo link que a gente vai estar deixando em destaque na bio. Conjuntos numéricos. Muito bem, a gente vai separar esses conjuntos numéricos a partir de características específicas, tá? Então, olha só, são conjuntos numéricos, né? Aquele grupo de números com características específicas, né? A gente tem o conjunto dos números naturais, né? Que a gente começa ali a partir do zero, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, e isso vai crescendo infinitamente, tá? Então, o conjunto dos números naturais é a partir do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 1001, 1002, 3000, 20.000, 1 milhão, enfim. Esse é o conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números inteiros, professor? Quando você pega o conjunto dos números naturais e junta com os negativos, ó, quando você pega o conjunto dos números naturais que começa em zero e junta com os negativos, quando você junta os naturais com os negativos, você forma o conjunto dos números inteiros, tá? Entenda que o conjunto dos números inteiros, dentro do conjunto dos números inteiros, estão os números naturais, porque com os naturais e os negativos, você forma o conjunto dos números inteiros, tá bom? E o conjunto dos números racionais, professor, que a gente representa pela letra Q, o conjunto dos números racionais, são aqueles decimais, tá? Exatos, tá? São aqueles decimais de representação infinita e periódica, tá bom? Muitas frações também são números racionais. Então, quando você tem um número decimal que é exato ou um número decimal que é infinito, mas que possui uma representação periódica, você tem ali um número que é racional, tá bom? Os irracionais, você tem uma representação que é infinita, porém é uma representação ali após a vírgula aleatória, você não tem um padrão ali após a vírgula. Por exemplo, se você tivesse isso aqui, 3,27, 27, 27, 27. Opa, o 27 vai se repetir aqui infinitamente, vai se repetir infinitas vezes. Você tem uma representação aqui que ela é infinita, mas ela possui um padrão. Ela é uma representação que possui um padrão, tá? Após a vírgula. Logo, isso aqui é um número que é racional, tá? Isso aqui é um número que é racional. Agora, quando você não tem um padrão, tá? Quando você não tem um período após a vírgula, você tem um número que é irracional. A representação de um irracional é que ele é um número que ele é infinito e ele não tem um padrão, é uma coisa aleatória. Olha só aqui após a vírgula, ó, 23, 60, 67, 97, 74, 99, 78. Não tem um padrão, não existe um padrão, logo isso se configura a um número que é irracional. E o conjunto dos números reais, professor, para a gente já partir aqui para as aplicações. O conjunto dos números reais é todo e qualquer conjunto que foi visto anteriormente, tá? Então você pode dizer que um número natural ele também é real, tá? Um número natural ele também é real, um número inteiro é também real, um número racional é também real, um número irracional é também real, tá bom? Então, seja um número natural, inteiro, racional ou irracional, ele também é real, tá? Dentro do conjunto dos números reais estão todos os outros conjuntos, tá? Dentro do conjunto dos números reais está o conjunto dos números naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. Para ficar bem claro, então temos aqui o conjunto dos números naturais, que está dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Ó, dentro do conjunto dos números inteiros está o conjunto dos números naturais, tá? Então isso quer dizer que qualquer natural ele também é inteiro, tá bom? E olha só,
Aí você tem, logo depois, né, logo em seguida, você tem o conjunto dos números racionais. Está aqui o conjunto dos números racionais. Dentro do conjunto dos números racionais está o conjunto dos números inteiros e também o conjunto dos números naturais, tá bom? Ó, dentro dos racionais estão os números inteiros e os números naturais também, tá bom? E, ó, o conjunto aqui dos irracionais, ele tá fora, né? Ele tá fora. Veja que o conjunto dos números irracionais, ele tá fora, tá bom? Ele não tá dentro dos racionais, nem dentro dos inteiros, nem dentro dos naturais. O conjunto dos números irracionais, ele tá apenas dentro, ó, o conjunto dos números irracionais, ele tá apenas dentro do conjunto dos números reais, tá bom? Logo, qualquer número irracional, ele é real. Qualquer número irracional é real, tá bom? O irracional, ele tá ali de lado, tá bom? Ele tá ali de lado, ele não tem ninguém dentro dele, mas ele tá dentro do conjunto dos números reais, tá? O conjunto dos números irracionais está dentro dos reais e não tem ninguém dentro dele. Muito bem. Vamos aqui fazer algumas aplicações. Primeiro exercício. Quantas unidades devemos diminuir de menos 3? Quantas unidades devemos diminuir? Ó, quantas unidades devemos diminuir do menos 3 para chegarmos a menos 9? Para que o resultado seja menos 9. Ó, se aqui eu tenho negativo e aqui eu tenho negativo, né, para obter resultado negativo e 9 unidades, se você já tem 3 unidades aqui, para você chegar em 9, está faltando quantas unidades? 6 unidades. Então, você vai ter que subtrair, você vai ter que diminuir 6 unidades do menos 3 para chegar em menos 9. Belezinha? Vamos dar continuidade. Segundo exercício, segundo problema na tela. Você vai assinalar pertence, tá, ó, é tipo um C, ó, você faz um Czinho, coloca um tracinho aqui. Isso aqui é o tal do pertence, tá? Ó, pertence é tipo um Ezinho, tá bom? Ó, você traça um C e passa um tracinho aqui no meio. Ó, este símbolo aqui é o tal do pertence, tá? É conhecido como pertence na matemática. Quando você passa uma barra sobre ele, você tem o não pertence. Professor, o que quer dizer o tal do pertence e do não pertence? Pertence você representa assim, ó, pertence. O não pertence você traça uma barra nele, tá bom? Você traça uma barra nele, que é o tal do não pertence, tá? Então aqui você tem uma afirmação, digamos assim, e aqui você tem uma negação disso aqui. Então olha só, o que quer dizer pertence e não pertence? Pertence quer dizer que faz parte daquele conjunto. Que não pertence quer dizer que não faz parte daquele conjunto, tá? Então, quando você diz que pertence, faz parte do conjunto. Quando você diz que não pertence, não faz parte do conjunto. Olha só, o menos 2 é um número negativo. Ele pertence ao conjunto dos números naturais? Não, ele não pertence ao conjunto dos números naturais, tá bom? O menos 2, ele é negativo, tá? Ele é negativo, logo ele pertence ao conjunto dos números inteiros, tá bom? O 8 aqui, o 8 ele é, olha só, o 8 ele é um número que ele é natural, tá bom? Ele é um número que ele é natural, ele também é positivo e ele também é inteiro, tá? Ele é natural, ele é positivo, ele é inteiro. Ele pertence ao conjunto dos números racionais? Pertence, tá? Porque os inteiros, eles estão dentro dos racionais, tá? Os inteiros, eles estão dentro dos racionais. É só você voltar aqui, ó. O conjunto dos números inteiros, ó, ele tá dentro do conjunto, ó, dos números racionais, tá bom? Então isso quer dizer que qualquer número inteiro, ele também é racional, tá bom? O 0 pertence ao conjunto dos números racionais? Também pertence, tá? O menos 2,23, 23, ó, você tem um padrão aqui, tá? Você tem um padrão aqui. Isso aqui é um número que é racional, ele não é inteiro, tá bom? Então, não pertence ao conjunto dos números inteiros. Isso aqui é uma coisa que é, ó, racional. Belezinha? É uma coisa que é racional. E aqui embaixo, você tem 1,1209754 reticências. Você tem uma representação aí que é infinita, mas ela não tem um padrão, né? Não tem um padrão. Isso é um número
irracional. Se ele é irracional, ele também é real, tá bom? Então, também pertence ao conjunto dos números reais. O 7 é um número natural? É, então o 7 ele pertence ao conjunto dos números naturais. O menos 5 é inteiro? É, pertence ao conjunto dos números inteiros. Menos 7,15, qualquer número decimal exato, ele é racional, tá bom? Então, olha só, aqui é negativo, tanto faz ser negativo ou positivo, vai pertencer ao conjunto dos números racionais. Aí você tem raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 está bem aqui no começo. Ó, raiz quadrada... Não está aqui a raiz quadrada de 3. Mas a raiz quadrada de 3 é um número que é irracional, tá bom? Um número que é irracional. Então, não pertence ao conjunto dos números inteiros. E aqui embaixo você também tem um número que é irracional. A representação é infinita e não é periódica, não tem um padrão. Terceiro exercício. Assinale V para as opções verdadeiras e F para as opções que são falsas aí. Item A. Todo número inteiro é racional. Beleza, todo número inteiro é racional? Até aqui tá certo, tá? E todo número real é um número inteiro. Não, isso aqui tá errado, tá? Ó, todo número inteiro é racional? É, qualquer número inteiro ele é também racional. E todo número real é um número inteiro? Não. Todo inteiro é que é real, tá bom? Todo inteiro é que é real. Então, isso aqui, ó, é falso, tá bom? O item A é um item que é falso, é uma opção falsa. B, todo número negativo é menor, ó, todo número negativo é menor que 1. Todo número negativo é menor que 1. Isso aqui é verdade, tá bom? Todo e qualquer número negativo vai ser sempre menor que 1, tá bom? E também serão sempre menor que 0, tá? Se você for comparar qualquer número positivo com qualquer número negativo, atenção, se você for comparar qualquer número positivo com qualquer número negativo, o que sempre vai ganhar aí será o número positivo, tá? O número positivo sempre vai ser maior do que qualquer número negativo, tá bom? C, o número 1,3333 é um número irracional? Não. Tá? Ó, você tem um padrão aqui após a vírgula. Se você tem um padrão após a vírgula, o 3 ele vai se repetir aí, vai ficar se repetindo infinitas vezes. Se você tem um padrão, esse carinha aqui, ele é um elemento, tá? Ele é um número que ele é racional, tá bom? Ele é racional. Muito bem. Vamos ao item D. A divisão de dois números inteiros, quando você pega um número inteiro e divide por outro, é sempre um número inteiro? Não. Tá? Não, nem sempre é um número inteiro. Você pode chegar em um número que é racional ou irracional, tá bom? Quarto exercício. Considere os conjuntos. Aí você tem um conjunto A e aqui embaixo você tem o conjunto B. O conjunto A, aqui estão os elementos do conjunto A. Você tem como elemento no conjunto A, o número 1, o número 4 e o número 7. Elementos do conjunto B, 1, 3, 4, 5, 7, 8. Vejam que... Olha só, vejam que, atenção, os elementos que aparecem aqui no conjunto A, eles também aparecem no conjunto B, tá? Então, o conjunto B, ele tem alguns elementos, né? Ele tem alguns elementos que são todos os elementos que estão lá no conjunto A. O conjunto A, ele tem todos os seus elementos representados no conjunto B. O conjunto A tem todos os seus elementos representados no conjunto B. O conjunto B, logo, tem alguns elementos ali que são pertencentes ao conjunto A. É correto afirmar que o A ele contém os elementos de B, o A ele contém os elementos de B? Não, ele não contém todos os elementos de B, tá? Então isso aqui está descartado, tá bom? Isso aqui está descartado. Opção B. O A está contido, quer dizer que o A está dentro do conjunto B. Isso é verdade que os elementos do conjunto A estão dentro do conjunto B? Sim, isso é verdade. Aqui já está a opção correta, tá bom? A opção correta, com certeza é o item B. Mas vamos conferir as outras opções. Opção C. B. O B não contém os elementos do conjunto A? Ele contém sim os elementos do conjunto A. Descartado a opção C. Opção D, B, o conjunto B é igual a A?
Todos os elementos de B coincidem com os elementos de A? Não, opção incorreta. Então a opção correta aí é a opção B. Para a gente fechar com chave de ouro, o quinto exercício das nossas aplicações aí. Vamos lá ao quinto exercício, a quinta questão. Assinale as afirmativas e marque a opção correta. Muito bem. Opção A. Qualquer número negativo é maior que zero? Não, tá? Não. Qualquer número negativo é menor que zero, tá? Qualquer número negativo é menor que zero. Guarda isso aí. Se você for comparar o zero com qualquer negativo que seja, o zero sempre vai ganhar. Opção B. O módulo de um número é sempre ele mesmo mais uma unidade? Não, isso aqui está totalmente errado, tá? O módulo de um número é sempre a distância daquele número até o zero, tá? Exemplo, módulo de mais 3. Módulo de mais 3 é 3. Módulo de menos 3 é 3. Módulo de menos 2. Módulo de menos 2 é 2. Módulo de menos 17,5 é 17,5. Professor, o que é esse tal do módulo aí? Módulo é a distância com que o número, tá? Com que o elemento se encontra da origem. É a distância do elemento do número até o zero, tá bom? Ó, a distância que o 3 positivo tá do zero é igual à distância que o 3 negativo tá do zero, tá bom? Então o módulo não tem nada a ver você somar mais alguma coisa, tá bom? Opção incorreta aí. Opção C. Todo número irracional é também inteiro? Não, tá? Todo número irracional é também inteiro? Não. Opção D só pode ser a última opção, né? Todo número natural é também real. Todo número natural é também real? Sim, isso aqui é verdade, tá? Todo e qualquer número natural também é um número real. Todo e qualquer número inteiro também é número real. Todo e qualquer número racional também é real. Todo e qualquer número irracional também é real. Você tem que lembrar que todos os outros conjuntos estão dentro aí do conjunto dos números reais, tá? Exceto o conjunto dos números complexos, tá? Isso aí já é um conteúdo aí para os finalistas do ensino médio, tá? Para os que estão no terceiro ano do ensino médio. Este foi mais um trabalho do Instituto Educomunicação que foi pensado e criado aí com muito carinho para você. Espero que tudo que aqui eu tenha mencionado você possa ter compreendido. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!